Olá galera, meu nome é Carvalho. Resolvi falar um pouco da Loto Fácil porque há muito tempo que eu faço jogos da Caixa. Já fiz várias quadras na Mega Sena, já fiz 14 pontos no Loto Fácil, mas quero deixar claro para vocês que não existe fórmula mágica para ficar ganhando, fazendo 15 pontos ou 14 todo dia, como o pessoal fala. Isso é mentira, eu não quero enganar ninguém. O dia que existir uma fórmula mágica e alguém descobrir, não vai falar para vocês, não vai colocar no YouTube. Por quê? Se ele colocar, ele vai ganhar junto com todo mundo. O prêmio vai dividir, ninguém vai ganhar nada. Guardaria para ele, certo? Se eu soubesse fazer 15 pontos, tivesse certeza, eu não ia dividir. Estou sendo honesto com vocês. Então, se você quer jogar, tenha consciência de que você pode ganhar? Pode. A chance é pequenininha, mas pode ganhar. Mas pode perder também. Então, o que eu vou fazer é mostrar para vocês como jogar com a lógica, jogar com estatística baseada nos resultados que já saíram em concursos anteriores, ok? Depois desse primeiro vídeo, eu pretendo fazer outros vídeos com noções mais avançadas para vocês fazerem jogos de 15, 16, 17, 18, até de 20 números que hoje é permitido, baseado em estatística e na lógica. Mas hoje nós vamos começar com noção básica de como montar planilhas para se chegar às estatísticas de acordo com os resultados de concursos já apurados. Se você for programador, com certeza não vai precisar dessas noções. Isso daqui são noções para quem ainda não tem conhecimento de programação, tá? Para que possa fazer suas próprias planilhas. Então, com o Excel, a gente pode montar algumas planilhas muito bem montadas e que dá para trabalhar bem as estatísticas. Então, vejam que aqui o primeiro passo, como eu marquei aqui, é dividir os 25 números em 5 grupos, com cada um contendo 5 números. As cores que eu ponho aqui para facilitar a visualização. Tá bom? Importante que para cada número tenha uma coluna. Tá vendo? Aqui eu tenho a coluna do 1. Toda vez que sair um em algum resultado, eu coloco na coluna dele. Aqui nesse caso aqui não saiu 1, não tem 1 aqui, mas tá o 2. Então eu não vou pôr o 2 aqui no começo. Vou pôr o 2 na coluna dele. Tá bom? O 3 na coluna dele, o 4 na coluna dele, o 5 na coluna dele, assim por diante até o último número, que é o 25, que também tem sua própria coluna. Isso vai facilitar a gente verificar quantos números saem em cada grupo, para você saber se eu vou postar 3 números nesse primeiro grupo, só 1, só 2, só 3, só 4, 5. Não, a gente vai analisar e verificar quanto que sai mais, qual que sai menos, e para depois poder montar um joguinho baseado na lógica que vem aqui dos resultados já apurados. Vocês veem que eu comecei a anotar os resultados desde janeiro de 2017. O primeiro lá é um concurso 1456, dia 2/1 de 2017. Então eu venho anotando, tá? Cada um na sua coluna, como eu disse. E depois eu vou colocar uma fórmula aqui embaixo, tá vendo? Aqui eu já coloquei a do 5, como que é essa fórmula? Aqui eu coloquei a da coluna, deu 5 vezes o número 1, aqui deu 4 vezes o número 2 e 4 vezes o número 3. Essa fórmula é muito simples, eu vou fazer aqui no do 4, ó. Aqui a do 1 seria fácil, vou refazer ela de novo. Você vem aqui no sinalzinho que é de soma, clico em cima, ele já vai selecionar aonde eu quero que coisa, que é da linha 2 até a linha 9. Deu um Enter, pronto. 5 vezes. Você contar 1, 2, 3, 4, 5, a forma somou 5. Se eu arrastar, vou arrastar tudo, até lá no dia 25, ele vai arrastando a forma. Tá vendo? Arrastou a forma. Mas talvez, será que deu certo isso? Ó, aqui tem 1, 2, 3, 4, número 2. Mas aqui tá marcando 8. Então tá errada a forma. A gente tem que corrigir a fórmula agora. Aqui não precisou fazer nada, porque é tudo número 1. Como aqui é o número 2... eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ir lá em cima na barra da forma e colocar dividido, barrinha, por 2. E dou um Enter. Pronto. A forma se corrigiu, é 4. E vou ter que fazer isso com todos os números. Aqui está dando 9, mas na verdade é só 3. Como é? Porque está na coluna do 3, eu tenho que pôr a barrinha aqui, tá? E dividir por 3, gente. Deu um Enter. Pode ver que aqui já tenho 3. E assim por diante, depois eu corrijo. O importante é que vocês façam isso para quê? Para que vocês saibam quantas vezes deu o número 1, quantas vezes deu o número 2, quantas vezes deu o número 3, tá certo? E aqui eu deixei 2 linhas. Por quê? Porque quando eu for anexar outro resultado aqui, por exemplo, aqui eu vou pôr 4, né? Desculpa, vou pôr 1 aqui, né?
Vou pôr um aqui que deu, automaticamente a forma já puxou para 6. Ah, mas então não precisava, mas eu ponho uma linha por quê? Que agora, se eu quiser aumentar, se eu pôr nessa última linha e depois for acrescentar a linha aqui, a forma vai fugir. Então, o que que eu faço? Antes de colocar outro resultado aqui, eu vou lá e vou inserir linha. Inserir linha. Porque automaticamente ele vai puxando o resultado para as linhas que eu já pus, tá vendo? Já não é mais até o 9. Tá vendo aqui, ó? Ele veio para o 11, ou seja, aí ele consegue puxando a forma para baixo, sem sair, sem estragar a forma. Você vai colocando o resultado aqui, ele vai somando automaticamente. Tá bom? Esse é o primeiro passo, você montar a planilha e vamos para frente para ter outras noções. Bem, corrigi todas as formas, tá? Peguei coluna por coluna, e cada coluna, se é a coluna do 7, eu mandei dividir por 7, se é a coluna do 9, mandei dividir por 9, e assim por diante até a outra. Então agora aqui nós temos todas as formas e temos todas as quantidades de números que saíram. O 1 saiu 5 vezes, o 2 saiu 4, o 3 saiu 3, o 4 saiu 3, o 5 saiu 3, assim por diante, né? O 7 saiu 4. A primeira tendência que a gente tem é de pegar os números que mais saíram e montar o jogo. Seria uma lógica? Entre aspas, seria uma lógica. Mas temos que analisar outras coisas. Então, vou passar para outra, vamos colocar mais resultados. Bom, pessoal, aqui eu inseri mais números, mais concursos, né? Inseri do 1871 até o 1902, lá embaixo, tá? Já corrigi aquelas formas como eu disse, né? Cada um já tá com a sua forma certinho, tá aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, número 1 deu 24 vezes, a forma vai da linha 2 ao 35. Já expliquei para vocês por que eu deixo essas linhas em branco aqui, tá certo? Porque aqui eu posso inserir linha, ó, vou lá em cima, inserir linha. Como eu selecionei 2, ele selecionou 2. A forma era até o 37, era até o 35, como eu aumentei linha, ela automaticamente desceu para o 37, tá certo? Agora, se eu tivesse preenchido até aqui, tudo, não tivesse deixado nenhuma linha sobrando e clicasse aqui, tá vendo, ao lado da fórmula, para inserir linha, eu iria lá, inserir linha, acontece, ele inseriu uma linha, mas a fórmula não acompanhou, continua no 37, tá vendo? Até a linha 37, sendo que agora eu tenho aqui até a linha 38, né? É por isso que eu não preencho a última linha. Então, vou tirar essa daqui, que eu não preciso, e voltar a forma certa. Pronto, a forma agora está até a linha 37, correto. Tá bom? Então, aqui nós vamos analisar assim. Primeiro, nós vamos analisar, nesses grupos, você vê que normalmente sai muito pouco, nesses todos aqui saiu 1, 2, 3, 4 de 5, 5 de 5, tem mais um lá embaixo, e de 1 saiu 3 em seguida aqui, né? Mais um aqui 4, mais um aqui 5. Então a gente já tem aí mais uma resposta para os nossos cálculos. A gente sabe que nos grupos sai muito pouco grupo com 5 números ou grupo com um número só. 0 então, nem pensar, por um acaso tem um aqui embaixo, tá vendo? Então vamos analisar isso aqui conjuntamente com outra coisa. Aqui eu fiz uma coluna para colocar os números pares e aqui os números ímpar, tá bom? E comecei a contar. Aqui, nessa linha primeira aqui, ó, primeira linha. O número 2, 1. Com o número 4 são 2. Com o número 6 são 3. Com o número 8 são 4. Com o número 14 são 5. Com o 18 são 6. Com o 20 são 7. Com o 22, 8. E com o 24, 9. Então, tá marcado aqui. 9 pares. E se tem 9 pares, como o concurso é de 15 números, sorteado, os outros ímpares são 6. Então, se a gente analisar isso daqui, olha, aqui tem um de 5 e 10. Em todos esses concursos, tem mais 2 aqui por acaso. E mesmo assim, esse resultado que saiu aqui, normalmente é difícil sair, tá? Então, 5 pares e 10 ímpares, muito raro também. Então, é outra conclusão que nós vamos poder tirar. A maior parte, na verdade, aqui é 8 e 7, ou 7 e 8, 8 e 7, 7 e 8, e alguns também que saem bastante 9 e 6, ou 6 e 9, certo? Agora, então a gente já sabe que raramente vai sair 5, então 4, você vê, não tem nenhum aí 4 números pares ou 4 ímpares.
E normalmente o lado ímpar sempre tem um pouquinho a mais, né? Ou é 7 com 8, ou 6 com 9. Por quê? Porque nós temos 13 ímpares, né, em 25 números e 12 pares, tá bom? Então nós já temos mais uma noção de como a gente pode montar um jogo baseado em lógica, em estatística, né, baseado aqui na estatística, e na lógica, por encanto. Então vamos passar para outra planilha. Bom, como vocês viram, eu tenho aqui algumas outras colunas que não tinha lá na primeira planilha. É a coluna onde eu marco aqui, ó, primeiro grupo, segundo grupo, terceiro grupo, quarto grupo e quinto grupo. E coloco aqui, nesse caso aqui da linha 2, que é o concurso 1871, nós temos 1, 2, 3, 4 no primeiro grupo. Eu venho aqui e digito 4. Nós temos 1, 2, 3 no segundo grupo, eu venho aqui e digito 3. Assim por diante, no terceiro tem 3, no quarto tem 2 e no quinto tem 3. Aqui eu puxei uma fórmula, que é só clicar aqui, certo? Ele já selecionou, eu dei um Enter, puxei 15 e depois puxei a fórmula toda para baixo. Então aqui eu tenho as colunas com os resultados, quantos números saiu em cada grupo, e aqui para conferir se eu digitei certo, tem um resultado pela fórmula. Se der 14 aqui, ou é porque eu digitei errado aqui, ou os números do concurso aqui estão errados, tá certo? Aqui a gente já tinha falado sobre números pares e ímpar, né? Que é mais ou menos sempre dividido, tem quase o mesmo tanto de ímpar ou de pares, né? O máximo, o que mais dá é 8, 7, 7, 8, né? E aqui nós temos uma outra coluna que eu dividi entre os números de 1 a 12 e de 13 a 25, para ver quantas vezes sai de 1 a 12 e quantas vezes sai de 13 a 25. Então, veja bem, o mais que nós temos é 8 e 7, 7 e 8, por isso que eu pus em amarelo, 7 e 8, 8 e 7, 7 e 8, 8 e 7, 7 e 8, e raramente também sai um aqui de 5, como saiu aqui, tá certo? E os restos saem de 6 e 9, 9 e 6, mas o que mais sai é 7 e 8. Então é bem dividido, aqui já é o contrário, sai mais 7 do que 8. Por quê? Porque nós temos de 1 a 12, só 12, de 13 a 25 são 13. Então é mais um fator para a gente analisar. Essas ponderações, gente. Então vamos aqui analisar essas coluninhas que eu fiz aqui para marcar a quantidade de números que sai em cada grupo. Veja bem, vamos começar pelo 0. Olha bem as colunas aqui, do 1, do 2, 3, 4 e quinto grupo. Quantas vezes tem 0 aí? Opa, será que não tem? Ah, tem um aqui no fim. Essa célula em preto é o único grupo que saiu com 0. Então a gente tem com 0 apenas um grupo. Eu peguei e fiz uma formulazinha aqui, baseado no seguinte. Nós temos nesse conjunto de amostragem 32 jogos. A gente está trabalhando com cada jogo, a gente trabalha com 5 grupos. Então, se você multiplicar os 32 jogos por 5 grupos que tem cada concurso desse, dá 160, tá certo? Então, eu vim aqui, eu tenho 0 número, tá certo? 0 número é o que eu tenho aqui, ó. Opa, fugiu um pouquinho, deixa eu voltar. 0 número é o que eu tenho, e uma vez só o 0 número, tá? Uma vez só o 0 número, num desses grupos, de 160. Então, numa regrinha de 3 simples, né, que é você pegar o número menor, que é 1, multiplicar por 100 e dividir por 160, que é o maior, vai dar 0,62, tá bom? Aí a gente vai lá e volta e vamos analisar o número 1. Nós temos 3 aqui, mais um aqui 4, mais um aqui 5, mais um aqui 6 e outro aqui do lado 7. Então, nós temos 7 números, 7 grupos contendo um número só nele, tá bom? Sorteado. Então, nós temos 7. Mesma regrinha, né? 7 multiplicado por 100, que dá 700, dividido pelo 160, que é a quantidade de grupos que temos nessa amostragem, ele vai dar 4,37%. Fizemos isso com 5 também, que tem só 5 vezes, vai dar 3,32%. Então, conclusão. Eu não calculei aqui com o número 2, com 3, com 4, que vai dar muito trabalho, mas vai ser... a gente faz isso em outros vídeos, mas você já sabe que a maior parte vai sair com 2, 3 ou 4 números em cada grupo. Então, baseado nisso, para não ficar muito grande esse vídeo, a gente já pode, então, fazer o nosso joguinho, baseado em todas essas estatísticas que nós comentamos agora nessas colunas.
Primeira delas é saber quantas vezes, quais os números que saíram mais, tá certo? Esses seriam os primeiros números que, eventualmente, a gente poderia jogar. Então, ó, o número 1 saiu 24 vezes. Eu já coloquei ele aqui embaixo, um jogo que nós vamos fazer, tá bom? Aqui. O número 4 saiu 22 vezes, também já coloquei ele aqui embaixo. O número 5, todos esses coloridos. O número 8, o 9, o 11, o 14, o 15, o 16, o 19, 22, 22 e 23. Então, se você ver, nós temos aqui números que saíram mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 números. Então, nós precisamos completar, tá certo? Nós temos 3 aqui no primeiro grupo, temos 2 no segundo grupo, temos 3 no terceiro grupo, 2 no quarto e 2 no quinto. Oba! Não tem nenhum grupo com 0 e nenhum grupo com 1 e nenhum grupo com 5. Então, até aqui estamos dentro da lógica e dentro da estatística. Tá? Agora vamos ver quantos números pares e quantos ímpares, que é outro fator que nós temos que analisar. Nós temos de número ímpar o 1, o 5 são 2, o 9, 3, o 11, 4, o 15, 5, o 19, 6 e o 23, 7. Se temos 7 ímpares, tá bom, estamos dentro da estatística ainda. Vamos ver quantos pares nós temos. Nós temos o 4, 1, o 8, 2, o 14, 3, o 16, 4 e o 22, 5. Então, nós temos menos 5, nós temos só 5 pares, né? E 7 ímpares, que dá os 12 números que mais saíram na nossa estatística. Então, nós podemos aumentar o quê? Os pares. Vamos ver quais dos pares tem mais, que saiu mais vezes. Nós temos aqui o 19. 19 vezes, qual que é o número? É o número 6. Então, nós vamos acrescentar no nosso jogo o número 6 na coluna dele, número 6. Bom, agora nós temos 6 pares e 7 ímpares. Podemos colocar mais um par para ficar 7 a 7. Vamos ver qual outro par que saiu mais. Ó, o número 2 saiu 18 vezes. O 24 só 17. Aqui tem 18, mas é ímpar. O 12 só saiu 16. Então é o número 2. Então, pela nossa lógica, nós vamos jogar o número 2. Agora nós temos 14. Nós temos aqui no primeiro grupo 4. No segundo grupo passamos a ter 3. No terceiro grupo continua com 3, o quarto grupo continua com 2 e o quinto grupo continua com 2. Então, nós temos agora um grupo de 4, com um grupo de 3 são 7, com outro grupo de 3 são 10, dois grupos de 2, 14, só falta 1. Como nós já temos aqui grupo de 4, grupo de 3 e grupo de 2, nós temos todos os grupos. O que nós podemos fazer? Ou fazemos mais um de 3 aqui, ou mais um de 3 aqui, ou mais um de 4. Aí é uma questão de opção, tá certo? Nós já analisamos todas as estatísticas, estamos dentro de todos os moldes que nós concluímos, mas nós podemos escolher. Nós temos aqui, no primeiro grupo, a gente fugiria se colocasse, porque ia para 5 números num grupo só, tá certo? A gente é uma coisa difícil de sair. Aqui nós temos 3, poderemos pôr 1. Aqui nós temos 2 que saiu 15 vezes, então uma opção não é tão boa, porque saiu só 15. Agora aqui nós temos a opção de 17, temos o 13 aqui, poderia pôr aqui e ir para o outro grupo de 4, e temos a opção de colocar aqui o 25. Ah, sim, nós temos 2 aqui que saiu mais vezes, o 25 e o 21, que saiu 18 vezes. Então a opção melhor está aqui. Mas aqui nós temos 17 também, que tem 18, poderia por opção. Então você pode optar, a nossa opção é aqui nesses 2 últimos grupos. Ou a gente coloca 3 aqui, 16, 17 e 19, ou a gente fica aqui com 22, 23 e 25. Eu, nesse caso, apostaria no 25. Então a gente jogou aqui, tem um joguinho feito com 15 números, tá? 1, 2, 3, 4 são no primeiro grupo, 3 no segundo são 7, 3 no terceiro são 10, no quarto grupo tem 2, são 12. E aqui passamos a ter 3, que nós acrescentamos o 25. Pronto, gente. Esse seria o nosso jogo baseado nessa amostragem. Mas essa amostragem é muito pequena para a gente se basear nisso, tá certo? Já falei. O certo é se você fazer uma amostragem de um ano inteiro, pelo menos 6 meses. Se você faz uma amostragem mais para frente, uma amostragem só de 2020, provavelmente essa estatística pode mudar.
Então a gente tem que analisar e decidir, eu quero fazer para uma amostragem só de 2020 e vou jogar com as tendências que está saindo os resultados de 2020, tá? Por enquanto a gente fica aqui. Se vocês querem mais dicas sobre isso daqui, como fazer planilhas e como fazer estatística e como jogar com estatística e lógica baseada em resultados de concursos anteriores, vocês façam favor, se inscrevam aí, deixem o seu like, façam seu comentário e a gente terá mais vídeos desses para frente, tá bom? Não esqueça, se inscrevam, deixem o seu like. Até o próximo.